O nosso grande problema é que muitas vezes nós usamos os padrões do mundo para as nossas relações, quando os padrões de Deus são tão claros. Eu tenho batido muito nisso. Quer ver um exemplo? Vou pegar meu exemplo nosso, de pastores aqui. A Bíblia diz claramente que no reino de Deus, o primeiro é o último. E quem quer ser o maior, seja servo de todos. Aí eu vou num acampamento, eu chego lá, tem aquela fila enorme para comer. O que as pessoas falam para mim? Passa na frente, bispo. Errado. Porque a Bíblia diz que eu, como bispo, sou servo de todos. Mas a tendência é você usar o mesmo padrãozinho do mundo. A autoridade tem privilégios. Está percebendo? Então, se eu aprendo isso aqui, se eu levo a sério, a coisa muda muito. Eu tenho que saber quem eu sou em Deus. Aí, se eu for lá para a fila, a pessoa diz: você é bobo, hein? Por que fica aí na fila? Vai lá para frente, lá comer. É óbvio, se eu tenho que falar logo depois, eu preciso comer antes. Aí é uma questão por causa do meu serviço, né? Mas aí eu sei quem eu sou em Deus. Eu digo: não, a Bíblia diz que eu sou isso aqui, ó. Então, muito da nossa falta de tranquilidade é o fato de nós não sabermos muito bem quem nós somos. Em Deus, a gente precisa saber mais quem a gente é em Deus. Os pastores Ednei e o pastor Elias estão aí para ensinar vocês quem vocês são. Em Deus, amém. Tudo com E aqui, né? Está uma confusão nessa igreja agora, né? Lá em Cornélio tem 2 César, né? Tinha o Cezinha e o Jonadab, agora é Cezinha e Cezinha, né? Está crescendo, a igreja está ficando meio confusa. Segunda coisa, primeiro Jesus sabia quem ele era. Segundo, primeiro eu preciso saber quem eu sou. Depois eu preciso saber qual o meu propósito. Para que eu existo? Não é? Primeiro eu preciso saber quem eu sou, para eu saber para que eu existo. Jesus havia entendido a razão de ser da existência dele. E ele estava disposto a cumprir o propósito que Deus tinha estabelecido para ele. Olha só o que diz em Lucas 12:50. Diz assim: há um batismo em que hei de ser batizado, e como me angustio até que esse batismo venha a se cumprir. O que é o batismo que Jesus está falando aqui? O que é, pastor Dinei? Da morte. Jesus está dizendo o seguinte: eu vou ter que morrer, e eu estou angustiado até que isso venha acontecer. Você fala: tá aí, bispo, o senhor falou que Jesus ficava tranquilo. Aí, ó, o senhor mesmo está lendo, é contraditório isso. Então presta atenção na outra história. Jesus entendia tão bem a sua missão e estava tão disposto a cumprir, que olha que coisa bonita que diz o mesmo Lucas. Na narrativa bíblica de Lucas, ele diz assim: quando se completavam os dias para a Assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Tem uma outra tradução, leia aí, alguém que tem aí a tradução, Lucas 9:51. Isso é Lucas 9:51. Mostrou aonde? Vamos ver se... Lê para mim, filha. Lê o texto todo. Aconteceu que se completaram os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante intrépida da resolução de ir para Jerusalém. Essa é a melhor tradução, melhor que isso não podia existir. Até eu fiquei surpreso com a clareza dessa tradução aí. Jesus, veja bem, Jerusalém é o local da morte. Ele está indo para lá para morrer. E quando estava para chegar esse momento, esse Jesus que se angustia em saber que você vai morrer, poxa vida. O texto diz, Lucas que não é um bobo nem nada, Lucas era um médico, gente. Lucas era um sujeito instruído. Ele diz, quando faltava algum tempo para acontecer o que ia acontecer, Jesus começou a mostrar no rosto dele, no semblante, é isso que diz aí, não é? Começou a mostrar no semblante a decisão intrépida, corajosa de ir para Jerusalém. Dá a impressão assim, não adianta querer me dissuadir. Eu estou indo para Jerusalém para cumprir o meu propósito,
porque Deus me chamou para este propósito, eu vou lá. Eu acho bonito isso também. Você sabe qual é o seu propósito na vida, você sabe qual é o ministério que Deus te deu, e você vai. E eu acho bonito que diz que Jesus mostrava na cara, está na cara, a gente diz assim, está na cara, acho que é desse texto aí, né? Está na cara que vai acontecer isso, estava na cara de Jesus. Quem olhava para a cara de Jesus falou, não adianta querer dissuadi-lo, até porque tem alguns textos que a gente passa por ele na Bíblia, a gente não presta muita atenção, mas há um texto na Bíblia, que ele fica solto lá, se você não procurar entender, ele parece que está solto lá. Os pastores aqui vão concordar comigo. Aí, olha só, o texto diz assim, que os gregos vieram ver a Jesus. Aí Tomé os levou para Jesus. E os gregos vieram ver a Jesus. Lá no meio do texto, um evangelista assim, os gregos vieram ver a Jesus. E foram apresentados a Jesus. E não fala mais nada dessa história. Só que essa história é nesse contexto. E aí então, iluminado por um fato presente, a gente consegue ler o passado. O Bonhoeffer, que é aquele teólogo que morreu com 33 anos, também, ele era alemão e ele estava tentando depor o Hitler. E ele foi preso. Ele foi preso e acabou morrendo na cadeia. Escreveu muitas cartas na cadeia, sobre discipulado e tudo. Mas o que aconteceu? Antes da prisão do Bonhoeffer, alguns americanos das faculdades americanas de teologia foram à Alemanha e falaram para o Bonhoeffer, sai daqui, você vai acabar morrendo aqui, vai para os Estados Unidos, nós te damos aula na academia nos Estados Unidos, você é um excelente teólogo, deixa de bobagem, deixa os alemães aqui sofrendo aí com Hitler, você tem formação, rapaz, vai para os Estados Unidos. E o Bonhoeffer disse, de jeito nenhum, eu sou alemão, eu sou cristão, eu fico aqui e luto até o final. Clareza de propósito. Aí essa história ilumina a história de Jesus. Por que os gregos vieram ver a Jesus? Vocês se lembram que Jesus era considerado um grande mestre? Não era um grande mestre? Jesus era um grande mestre. Todo mundo se abismava. O texto que nós lemos, o povo se abismava com o que Jesus falava e como ele ensinava. Quando ele começou a ir para Jerusalém, os gregos, que era símbolo de quê naquele tempo? De conhecimento, filosofia, e Jesus era no mínimo um grande filósofo. Eles vêm para Jesus para quê? Para tentar convencer Jesus de não ir para Jerusalém, de ir para a Grécia. Jesus, larga de ser bobo, se você vai ficar aqui, você vai se arrebentar todo, a oposição a você está aumentando. E é por isso que o texto diz, Jesus mostrou no semblante dele, não adianta grego ou troiano vir aqui tentar me convencer, eu estou indo para Jerusalém, porque Deus me levantou para isso, para esse ministério. O apóstolo Paulo mais tarde vai dizer a mesma coisa. Ele diz assim, eu não tenho a minha vida por preciosa, contando que eu cumpra o ministério para o qual eu fui chamado. É isso que eu quero, cumprir meu ministério. Então, fundamental para que a gente tenha tranquilidade, é saber qual é o nosso propósito na vida. Qual que é o seu propósito e o meu propósito na vida? E também não adianta perguntar para o pastor, porque Deus escolheu revelar o propósito dele para você mesmo, né? Existe uma coisa que eu tenho convicção de que a única maneira de a gente saber a vontade de Deus para dentro da vida da gente é ir para o altar, é ir pôr o joelho em terra e orar, porque eu não vejo Deus revelando o propósito total dele para os outros através de outras pessoas. Deus pode mostrar uma coisinha ou outra, mas o propósito é você que tem que saber. É um compromisso seu com Deus. Então, a primeira coisa, Jesus sabia quem ele era. A segunda coisa, Jesus sabia qual era o propósito dele. E a última coisa, falei a última coisa, diga amém. A última é sempre bom, né? Finalmente falou glória a Deus. A última coisa é Jesus sabia quem era Deus. Talvez essa seja a mais importante coisa. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber qual é o meu propósito na vida.
Mas mais do que tudo, eu preciso saber quem é o Deus que eu sirvo.